Nós vamos falar um pouquinho do perfil corporativo da empresa, tá? Contar um pouquinho da história. Por que é importante você saber da história da empresa, né? A história, ela diz muito sobre as intenções desse negócio, né? As empresas, elas são conjuntos de ativos, né? Mas para algumas dessas empresas que são tocadas por famílias, como é o caso da M. Dias Branco, esse grupo de ativos, ele tem um componente adicional de responsabilidade muito grande com uma história de sucesso. Então isso pode fazer alguma diferença, sim, no processo de avaliação. A questão da estratégia da companhia, a gente tem um slide específico para descrever os principais pontos da estratégia. É importante vocês entenderem as direções, tá, que a empresa está buscando alcançar, né? Quais são os principais alvos estratégicos que nós temos, né, para poder fazer o processo de criação de valor avançar dentro da história da empresa. Trouxe alguns destaques operacionais e financeiros também da companhia, vamos falar um pouquinho de número também, que é claro, é importante falar um pouquinho sobre isso. Vamos comentar também alguns aspectos relacionados à governança corporativa e mercado de capitais, né? Governança é um tema fundamental, né? Nós, por exemplo, estamos no novo mercado, né? Que é dentro dos segmentos de listagem da Bovespa, que apresenta maior nível de governança. Isso para nós foi muito importante, é importante, e eu acredito que continuará sendo, tá certo? Não só para a M. Dias Branco, como para todas as empresas que tenham a intenção de estar listada, estar em bolsa. E finalmente eu vou encerrar com a nossa visão de futuro. O que é que a gente espera dessa empresa mais adiante? Eu posso já antecipar alguma coisa e dizer para vocês o seguinte: nós estamos numa posição hoje bastante confortável, porque da época do IPO para cá, nós conseguimos entregar, sem dúvida nenhuma, a expressiva maioria daquilo que a gente comunicava à época. Tá? Então, é importante que vocês vejam também como é que está essa visão de futuro hoje, para vocês, comparando com tudo que eu vou apresentar aqui, ver se realmente é factível, tá certo? É factível o que está sendo proposto, tá certo, por nós dentro do processo de gerenciamento. Então, vamos começar com o perfil corporativo. Essa empresa, eu vou começar perguntando para todo mundo aqui o seguinte: o que é que significa o M de M. Dias Branco? Manuel. Ponto para você. Manuel. Mas não se preocupe, Rafael, que a expressiva maioria das respostas, assim de longe, 70% para cima, é moinho. As pessoas pensam que esse M é de moinho, pelo fato da gente operar com derivados de trigo. Mas o M, de fato, se refere a Manuel Dias Branco, que é o fundador da empresa. O seu Manuel, ele saiu de Portugal na década de 20, para ser mais exato, em 26, com apenas 18 anos aproximadamente. Ele saiu de Portugal, um país que vivia um momento ainda de extrema dificuldade em função das consequências da Primeira Grande Guerra, e não tinha grandes oportunidades, e à época ele visualizava duas possibilidades muito claras de imigração, né? Brasil ou Estados Unidos. Ele optou pelo Brasil, principalmente pela questão da língua e pelo fato de que o pai dele ter alguns amigos aqui no Brasil. Vocês assistiram o filme Efeito Borboleta? Já viram esse filme? Pois é. Há diversas passagens nessa história que, se a gente referenciar o filme, podia dar um negócio completamente diferente aqui. Primeira passagem é: se ele escolhesse Estados Unidos, né? Segunda passagem, estava previsto ele ir para o Rio de Janeiro. Só que na viagem, no trajeto de navio, ele foi convencido a ficar em Belém do Pará. Foi contratado no navio para gerenciar uma loja de ferragens em Belém. E foi para Belém do Pará. Okay? Só que Belém do Pará, se vocês tiverem a oportunidade de visitar a região norte do Brasil, lá o clima é muito úmido, né? E também muito quente, né? Chove muito, há muita variação de umidade, né? E isso, para quem tem problemas respiratórios, né, é terrível, terrible. E o que aconteceu com ele foi o seguinte: ele começou a ter vários problemas,
e naquela época havia uma doença que matava muita gente no Brasil, chamada tuberculose. Ele quase contraiu uma tuberculose e foi aconselhado pelos médicos, olha, você tem que se tratar, você tem que ir para outra área geográfica. Por que você não tenta uma serra lá no Ceará, chamada Serra de Guaramiranga? Que, aliás, eu recomendo vocês conhecerem, tá? Que é realmente um local bonito, né? Depois vocês vão para as praias lá do Ceará, que também são maravilhosas, ok? Então ele foi para essa serra, se tratou, ficou bom e resolveu não sair mais do Ceará. E lá ele iniciou a vida empresarial dele numa cidade do interior do Ceará chamada Cedro. Nessa cidade ele teve os 3 primeiros filhos e os 2 primeiros morreram, porque a cidade não tinha infraestrutura de saúde, nem de educação. O terceiro filho era o seu Ivens Dias Branco. Nessa época ele já tinha alguns empreendimentos de relativo sucesso para a área geográfica, né? Ele trabalhava com comércio de algodão, de couro e tinha também um pequeno armarinho. E dada essa dificuldade de infraestrutura, ele resolveu vender tudo e se mudar para a capital. Ele se mudou para a capital do estado do Ceará, Fortaleza, e lá ele recompôs esses negócios. Continuou trabalhando com exportação, né, de algodão, de couro, enfim, montou um armarinho, um bar, etc., e uma padaria. Português, né? Tinha que ter uma padaria, né? Aliás, lá na empresa a gente não pode contar piada de português, né? Vocês sabem disso, né? Não pode. A empresa de origem portuguesa, então você tinha 2 alemães, Joaquim e Manuel, a gente tem que arrumar outra nacionalidade, né? 2 holandeses, né? Joaquim e Manuel, tem que ser por aí. Mas o fato é que ele, dentre esses negócios, tinha uma pequena padaria que prosperou, mas era um modelo de negócio dentro daquele formato tradicional, né? Que o cliente ia até o balcão, comprava o pão, comprava o biscoito, levava para casa, etc. Em 1953, que é o primeiro ponto aí daquele período ali de 40 e 69, teve uma mudança significativa desse negócio. O seu Ivens, então, com menos de 20 anos, ele tinha a opção de trabalhar trabalhar nesse negócio ou fazer o curso dele de engenharia, que ele tinha um sonho de ser engenheiro. E ele optou por trabalhar com o pai, né, a partir de entre aspas, um desafio que o pai lançou, né, que o pai disse a ele à época que, olha, se você quiser fazer o seu curso, ok, seu pai vai dar todo o apoio. Agora eu gostaria de dizer também para você o seguinte, há muita chance de ser bem sucedido na atividade comercial se o indivíduo for um indivíduo inteligente. Então o seu Ivens encarou aquilo como um desafio e ele iniciou a atuação dele dentro dessa pequena padaria, mudando completamente os conceitos utilizados à época, né? Então, desde aquela época, ele já pensava em distribuição, tá certo? Em escala maior, vamos usar tecnologia de produção, vamos parar com esses processos artesanais, colocar máquinas, tá certo? Vamos agregar tecnologia, qualidade, pensar marca, enfim, os primórdios do modelo atual de M. Dias Branco começaram aí em 1953. E a empresa começou a crescer, foi muito bem sucedida, né? Se tornou referência no estado do Ceará, se tornou referência também em alguns